Vou só começar a gravar Vai aqui. fazer a Desculpa. abertura? Ah, beleza. Bom, posso começar? Então, gente, boa noite todo mundo. Hoje a gente vai ter a aula com a nossa coordenadora docente, né, a Cristiane Cunha Gril, que também é pediatra, presidente do Comitê de Adolescência da Sociedade Mineira de Pediatria e psicanalista, membro da IBP. E então hoje ela vai dar uma aula para a gente com o tema psicanálise em tempos de obscurantismo. Todo o seu palco. Obrigada pelo convite, Renan. É uma alegria estar aqui hoje, uma alegria, uma honra ser a coordenadora docente da Liga. Eu acho que a Liga foi assim uma das melhores coisas que aconteceu na faculdade nos últimos tempos, né? Um espaço vivo de transmissão, super importante. Acho maravilhoso. Esse semestre assim eu tô mais ausente porque eu tô esse ano, né, na residência docente do Instituto de Estudos Avançados e Transdisciplinar da UFMG. E aí a disciplina do EAT é justamente na quinta-feira, né? Então eu fico dividida que eu na residência tenho um pouco assim, a obrigação de participar lá. Mas tenho acompanhado as atividades, tão ótimas. E quando, né, Bia e Renan me perguntaram assim o que eu gostaria de falar, assim, a propósito de um tema, eu pensei em trazer justamente um texto que eu apresentei no IEAT, né? Vocês não tiveram oportunidade de ver, que vocês estavam aqui na Liga no mesmo horário. E eu achei que pode dar uma boa conversa, né? Não gosto de chamar de aula, não. Eu acredito muito pouco em aulas, em aula teórica, exposição teórica. Eu acho que é mais legal a gente trazer algum, como diz a minha colega desse dia lá, a Patrícia Kawark, pensamentos confusos para a gente conversar depois. Então eu vou ler um breve texto que eu fiz, o convite, né, da fala desse dia lá do IAT para mim foi a psicanálise em tempo de obscurantismo. Aí eu decidi assim não é, descrever o obscurantismo atual. Eu acho que a gente está muito mergulhado nisso tudo já. E também lá várias pessoas já tinham falado assim, né, dos impactos da situação política atual, do governo atual na educação, enfim. Então, eu pensei mais assim, alguma coisa muito pragmática mesmo, sabe? Dessa reverberação, em última instância, da clínica como um ponto de resistência. Então, eu vou ler esse texto que é breve para a gente conversar depois, tá? E depois eu mando esse texto para vocês. Eu mando para o Renan e o Renan compartilha com vocês depois, tá? Então é bom que já deu agora 7h11, então vamos começar. Então o título é esse que eu falei, né? Psicanálise em tempo de obscurantismo. Gente, eu abri aqui a tela do Word para ler o texto. Se falhar a conexão, qualquer coisa, me avisa aqui no WhatsApp, Renan, que está aqui do meu lado. E qualquer coisa, vocês podem interromper e me falem, tá? Que aí eu não vou ver mais aqui vocês agora. Então, falo de uma experiência da psicanálise na universidade e a partir dela na cidade, nesse entrelaçamento da educação, extensão e pesquisa. Só uma coisa, o tom de voz tá bom? Tá baixo ou tá alto? Aqui tá dando para ouvir tranquilo, Cris. Tá, então tá. Uma experiência que tenta perceber a obscuridade para escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. Isso é uma citação do Agamben. Trata-se de não coincidir, de não se adequar ao tempo, de ser inatual, de ser pontual num compromisso a qual se pode apenas faltar. Trata-se de ocupar um lugar provisório, um entre, uma terceira margem, de se saber habitado, parasitado pela linguagem, por uma língua sempre estrangeira, marcado por desencontros inevitáveis
imutáveis pela simetria estrutural entre os seres falantes. A partir dessas marcas, pode-se considerar a psicanálise como uma possibilidade de fracassar de um modo melhor, de fazer ruir as identificações, de lidar com o vazio, com o avesso, de provocar uma abertura para a contingência, para o que rateia, para o que não serve e que nos coloca a seu serviço. Uma subversão que desvela a erosão dos ideais dos semblantes, que provoca uma desistência do furor sanante, de querer o bem, de querer salvar o outro. Se há uma salvação, é pelos dejetos. Essa é uma citação do Miller. Essa subversão delicada e potente se faz notar na educação ao entrelaçar o saber fazer, com o nosso infinito particular, que é o sintoma. Com a pesquisa, com as perguntas que emergem dos impasses, que provocam respostas dos que vivem os impasses, não conclusões sempre apressadas de quem investiga. Com a extensão que coloca em cena o vivo da clínica da vida. Apresento um recorte do programa de extensão Janela da Escuta interdisciplinar, orientado pela ética da psicanálise, que se traduz na premissa: o adolescente especialista de si. O Janela da Escuta era um cenário de ensino para os estudantes da medicina. O professor Roberto Assis os instigava a fazer uma pergunta a mais, a abrir a janela da escuta. Quando eu cheguei nesse ambulatório em 2005, o nomeei assim, Janela da Escuta, e pensei em outra expressão, clínica do resto. Adolescentes que não aderiam ao tratamento, diabéticos descontrolados, obesos mórbidos, adolescentes nomeados como infratores, adolescentes que se drogavam, que fracassavam na escola, que se cortavam, com trajetória de vida nas ruas. Os encaminhamentos desvelavam a recusa, a desistência, um não querer saber, um resto da ciência da técnica, os exilados do ideal de saúde e bem-estar, sem direito à recusa do bem oferecido e imposto, sem direito à palavra, sem direito à singularidade. Há 16 anos, o Janela é um espaço interdisciplinar. Os profissionais também exilados do saber hegemônico das suas disciplinas. Recusamos um saber a priori para provocar a emergência do saber inconsciente. Saber-se estrangeiro, exilado, permite suportar a estranheza do outro. Apresento uma vinheta clínica, marcando pontos que evidenciam a lógica do Janela da Escuta, não só no que tange à saúde de adolescentes trans. Ponto 1. Uma adolescente que se nomeia travesti chega ao Janela em 2016 aos 14 anos. Nunca havíamos atendido adolescentes travestis ou trans. Acolhemos a nomeação e o nome forjado por ela ainda na infância. Operamos a partir de um lugar de um não saber e do desejo de saber voltado para a singularidade do caso, que pode então se revestir de um caráter paradigmático. A partir desse caso, abrimos uma linha de pesquisa, um cartel e articulamos encontros com mulheres e homens trans e gestores da Secretaria Municipal de Saúde, para pensarmos no cuidado à saúde dessa população. Ponto 2. Imediatamente, ela demanda ser privada de liberdade em uma unidade feminina, uma vez que a privação de liberdade se delineava como algo inevitável. Convidamos integrantes de um projeto da Faculdade de Direito para, com adolescente conosco, conduzir a articulação com o sistema de justiça.
a demanda da adolescente é aceita pelo juiz e repercute futuramente sobre todos os outros casos trans no socioeducativo. Então, esse ponto marca a dignidade da palavra e da vida. Ponto 3. A adolescente já se hormonizava desde os 10 anos. Ela demanda prescrição dos hormônios. O Hospital das Clínicas nos adverte que não podemos prescrever. Um grupo militante nos adverte que devemos prescrever. A pediatra conversa com a adolescente sobre a questão e se compromete a estudar as possibilidades no âmbito do SUS. Quando a médica conclui que pode prescrever o bloqueio da puberdade e outras medidas estéticas, como laser, a adolescente recusa e pede a cirurgia de correção da fimose e um aparelho ortodôntico para os dentes encavalados. Esses encaminhamentos são realizados. Então, esse ponto marca abertura à demanda do sujeito a partir de um lugar não todo. Não sabemos tudo, não podemos tudo. Ponto 4. Privada de liberdade, a adolescente reivindica ser revistada por agentes mulheres. Mais uma vez, a articulação com o sistema de justiça é feita e dá origem a uma normativa. Dignidade e reverberação no campo político. Ponto 5. Além das demandas dirigidas à médica, a adolescente deseja participar dos ateliês de arte e dos atendimentos de orientação psicanalítica. Esses percursos se sustentam fora da internação no socioeducativo. Esse ponto marca, então, a possibilidade da tessitura de uma rede sob medida em um sistema de saúde universal. Ponto 6. Durante o segmento com a pediatra, a adolescente pergunta se ela cabe nessa curva nomeada como normal. A pediatra assegura que sim, que seu peso e sua altura estão dentro da curva. Esse ponto ressalta que o acompanhamento de saúde é um suporte para a dignidade, para a vida, para a construção de um lugar. 7. No campo da arte, ela faz teatro e performances, como artista da Academia Transliterária, se nomeando então como representante da transsensibilidade. Aposta na arte como possibilidade de vida, de invenção. 8. A adolescente começa a escrever a sua autobiografia, que ela lê para o psicanalista e para algumas pessoas da equipe. Ela recusa a revisão do texto por uma professora na unidade socioeducativa, dizendo: é o meu estilo. Ela fala da escolha do seu nome pelo pai, bêbado nesse momento. Da infância, ela fala das brincadeiras no quintal, da macarronada da mãe, do pai, um mestre na pintura de fachadas e letreiros. Até que a casa cai quando o pai é preso por tráfico de drogas. Depois, a casa cai para ela, quando a mãe a surpreende em uma cena sexual aos 8 anos de idade. O pai sai da prisão, a mãe abandona a família e ela elege um nome feminino mágico. O pai é expulso de casa e apenas uma cafetina acolhe aos 10 anos de idade, quando ela começa a se hormonizar. A apreensão pela polícia aos 14 anos desmonta seu corpo e ela deseja remontar. O livro já tem o sumário quase pronto. Os 2 últimos capítulos permanecem sem título. Ela diz que não quer que o livro acabe como sua vida nesse momento, presa com seus projetos de vida roubados pela mãe. Luísa nos diz que terá que usar a ficção para criar novos projetos e escrever os 2 capítulos finais. Ela mostra, assim, a condição do ser falante de cada um de nós, incompleto e ficcional. Ela desiste de um trabalho como jovem aprendiz e, depois de algum tempo, decide voltar a viver em uma pequena cidade do interior do estado com sua mãe. Ela não retorna à janela da escuta, nem ao Orestes Diniz, o CTR, para tratamento do HIV/AIDS. Ainda temos contato nas redes sociais. Esse ponto marca o direito à recusa, sem a nossa desistência.
sem a nossa recusa, sem o recuo diante da potência do caso, da incidência no discurso político. Célio Garcia, que foi um professor da Federal, um filósofo, psicanalista, que faleceu há alguns anos, fala das nomeações nas primeira, segunda e terceira pessoa. Para exemplificar a nomeação na primeira pessoa, ele evoca a Marcha de Selma como um coletivo de singulares, né? As pessoas no movimento nos Estados Unidos, escrito eu sou um homem, eu sou uma mulher, enfim. A segunda é a classificatório medicalizante, patologizante, tão comum nessa época marcada pela medicalização, pela subordinação do discurso da ciência ao capitalismo, ao neoliberalismo. Então, que a gente vê na saúde todo o tempo, né? O TOD, o transtorno opositor desafiador, bipolar, etc, etc. A terceira vertente marca o destino, o extermínio, em uma lógica predicativa. No Brasil, travesti é uma dessas nomeações que marca a morte, né? É o país que mais assassina travestis no mundo. Célio afirma, evocando uma ideia de Heidegger, que alguns nomes cumprem uma função de significantes destinais, no sentido de marcarem um tempo para além da história, ou seja, o próprio predicado já é uma ameaça para quem o recebe, por marcar de forma antecipada um destino destrutivo. Por exemplo, numa manchete com dizer menor agride criança, embora literalmente faça referência a duas crianças, a utilização do termo menor já antecipa um juízo de culpabilidade. Célio Garcia fala da potência das pessoas para subverterem as nomeações impostas, para instituírem uma lógica não predicativa. Então, há o campo classificatório das nomeações predicativas e mortíferas, mas há um campo político de resistência. Então, citando Godard no filme Je vous salue Saravejo, ele fala: cultura é a regra, a arte é a exceção. A regra que é a morte da exceção. É pintada, é filmada, é vivida, é arte de viver. Exceção, singularidade, estilo, marca de cada corpo falante. Uma outra adolescente que se nomeia como mulher trans finaliza um atendimento no Parque Municipal com uma psicanalista do Janela da Escuta, cantando uma música que diz: minha casa não me define, meu corpo não me define. A jovem pede para ver o videoclipe da música no celular da psicanalista. É a música Triste Louco Má, da banda Francisco Elombre. E depois parte cantando Eu Sou Meu Próprio Lar. A letra evoca Cecília Meirelles. A vida só é possível reinventada. Para cada um de nós, com o nosso sumário incompleto, nosso estilo incorrigível, nossas ficções possíveis. No ambulatório Laboratório Janela da Escuta, a cada dia aportam novos impasses que instigam e provocam novas construções. Dessa forma, as conclusões são sempre provisórias. Os adolescentes, sempre modernos, como diz Rimbaud, nos antecipam e nos ensinam. Um ponto inédito do trabalho... Peraí que tem uma notificação do Renan. Posso sim. Deixa eu aumentar até o som aqui. Peraí. Então, olha, melhorou? É inédito do trabalho é a adesão dos jovens a ele. Quando uma das maiores queixas dos profissionais que lidam com adolescentes é a não adesão. Talvez seja por não considerarmos adesão como sinônimo de obediência, mas como a possibilidade de aceitar e de recusar o convite que fazemos para nos sentarmos ao lado do jovem, seguindo Lacan.
Ao lado do adolescente, podemos oferecer o tempo para que a narrativa se produza, para que os sertões, as veredas, os ermos possam surgir no discurso, para que a adolescência possa emergir. Também inovadora é a construção do caso, com conversações que se tecem em torno do vazio central, onde o saber do jovem pode emergir, e na qual cada profissional pode falar das suas incertezas, da sua impotência para aceder a uma impossibilidade criativa. A orientação da psicanálise lacaniana coloca em suspensão as práticas guiadas pelos ideais e pelas normas que visam resultados eficientes e tangíveis, abrindo a possibilidade para os jovens, mas também para os profissionais, de fracassar de um modo melhor. No Janela da Escuta, observamos na trajetória dos adolescentes que cumpriam medidas socioeducativas o desenlace com a escola, como um ponto invariável. Então, a partir desse ponto da evasão escolar, constituímos o programa de extensão e pesquisa Brota Juventude, Educação e Cultura, em parceria com o Centro de Referência da Juventude e com a Secretaria Municipal de Educação. A pesquisa com jovens visa investigar com eles o que pode provocar laço e ruptura com o saber. Nas diversas oficinas e nas conversações, é o saber do adolescente que nos interessa e nos guia nesse trabalho interdisciplinar. Os impasses, que são muitos, podem assumir a forma de uma pergunta. Então, uma brevíssima vinheta. Um adolescente dá socos na parede de gesso e fura a parede. Segundo a lógica da gestão, os buracos têm que ser consertados. Na conversação interdisciplinar, surge a proposta de um trabalho com a arte, a partir do furo, sem encobri-lo. No início da pandemia, uma demanda inusitada chegou à Janela da Escuta: o desespero e a angústia dos profissionais de saúde. Constituímos um coletivo para atendimento de orientação psicanalítica, breve, gratuito e virtual durante a pandemia. Efeitos é o nome do coletivo. Posteriormente, a oferta se estendeu para o coletivo Mulheres da Quebrada do Aglomerado da Serra, a partir de uma demanda deste. Abrir um espaço para a palavra se alojar, para uma palavra inédita poder surgir, provocou um efeito de vida para diversos sujeitos. Uma mulher, que era até uma freira, que ela se consumia no seu silêncio e no sacrifício, enviou para a analista, depois do percurso no Efeitos, uma imagem da Mona Lisa saindo do quadro. Essa sou eu agora, depois da terapia. Ela agora, às voltas, com o enigma do feminino, como ser falante, inicia uma análise. Poder falar é condição indispensável para a psicanálise. Sem identificações rígidas e ideais asfixiantes, a psicanálise pode reverberar no campo político e social. Quando não há mais ideais, resta apenas o debate democrático, seguindo Lohan. Então, isso mostra realmente assim, como a psicanálise, a resistência da psicanálise, pela democracia nesses tempos de obscurantismo. Então, bem, é isso o texto que eu trouxe. Já vou passar aqui para o Renan. E agora eu vi vocês. Obrigado, Cris. Achei lindo demais, assim, o texto. Achei muito bonito, assim. Eu achei super interessante essa pauta um pouco mais política, assim, dentro da psicanálise. E eu lembrei até um pouco daquele livro dos efeitos rápidos, efeitos terapêuticos rápidos em psicanálise. E queria te perguntar, assim, também um pouco mais sobre essa relação entre a política e a psicanálise, como você vê isso, como você vê que os dois andam juntos, qual a relação entre os dois e quais as associações, assim, que você vê entre eles. Porque o trabalho do Janela é muito político, né? Olha, bem,
eu acho que assim, a relação política-psicanálise, eu acho que ela é bem ampla e bem complexa. Eu vou, assim, tentar não abrir muito, tentar desenvolver, assim, mais esse ponto que eu trouxe da clínica, né? Que o Lacan, ele fala, assim, o inconsciente é a política, essa dimensão política da clínica. O que eu acho, assim, enfim, como a condição para a psicanálise existir é poder falar, eu acho que a psicanálise de cara, assim, ela já vai se alinhar à democracia. Não nessa vertente dos ideais, assim, a democracia como ideal, mas como algo que torna possível, né, diferentes regimes totalitários, a emergência da fala. Né? Então, eu vejo assim, a psicanálise não é muito compatível com ideais, né? Então, há uma certa desinflação, assim, dessas crenças. Então, essa eu acho que já é uma questão política importantíssima. E eu acho, às vezes, né, eu tenho várias inserções, vários projetos nas políticas públicas, e às vezes a gente ouve uma crítica assim, eu ouço muito na política de assistência social, mas a psicanálise, vocês vão lidar com um caso, com a singularidade. Não, o nosso objeto são as famílias, são as cidades, são os territórios, é algo mais amplo. Então, eu acho que tem uma certa confusão, um certo equívoco entre indivíduo, individualismo e singularidade. Eu acho que a gente, às vezes, pode ser bem assim, eu acho que, por exemplo, a medicina hoje, eu acho que ela tem algo individualizante. Tem um artigo que eu gosto muito, se encontrar eu passo para você, chama Privatização do Risco, que ele mostra assim como nas mais diferentes doenças, condições, há algo que nos responsabiliza por isso. Então, você teve o Covid porque você não se protegeu. Você teve câncer de mama porque talvez você não tenha feito a mamografia. Tem sempre algo que recai sobre o sujeito. Eu estou gostando muito, por exemplo, nesse Setembro Amarelo, de uma campanha que está sendo divulgada, assim, a prevenção ao suicídio é trabalho digno, feijão no prato, né? Porque às vezes a gente fica discutindo, claro que tem questões psíquicas, etc. Mas a gente fica, às vezes, discutindo questões, às vezes, sem tocar numa materialidade. Então, por exemplo, hoje eu estava lá na Secretaria de Segurança Pública discutindo um projeto que a gente deve começar, foi uma demanda que chegou no Janela, alguns estavam lá, vão se lembrar disso, da prisão, que hoje é exclusiva para a população LGBTQIA+, com esse problema de suicídios e tentativas de suicídio. Então, a gente do Janela, com polos, enfim, com outros grupos da FMG, nós estamos nos dispondo a fazer uma pesquisa diagnóstica. Olha a dimensão política. Quem que a gente vai ouvir? As pessoas que estão presas, os agentes penitenciários, os técnicos, os profissionais do SUS da cidade, que é São Joaquim de Bicas. Então, isso já tem um tratamento, entendeu? Político. A gente vai escutar. Mas é isso também que eu estava falando do suicídio. Não tem como tratar o suicídio em pessoas que são LGBTQIA+, e que estão presas como algo puramente assim, no campo psíquico, se é que isso existe, se isso existisse, porque a gente não tem essa dicotomia, corpo e psiquismo. Nós somos, na expressão do Miller, corpos falantes. Então, como que a gente vai abordar as pessoas que estão lá numa prisão se matando, sem levar em conta todos os aspectos de violência da instituição, etc. Entendeu? Então, assim, eu acho que é essa dimensão. E aí, por que eu trouxe aquele caso, que foi o nosso primeiro caso de uma adolescente que se nomeia travesti e chegou no Janela? Justamente aquilo que eu frisei. Eu não apresentei um caso. Eu extraí pontos lógicos do caso. Então, por exemplo, quando ela chega, né, o nome fictício Luísa, e fala, eu vou ser presa, bem, foi uma tentativa de homicídio, ato infracional, eu quero ser presa uma unidade feminina.
Então, eu acho que esse tratamento da palavra, você dá dignidade para essa palavra, foi isso que possibilitou a inserção dela num atendimento de orientação psicanalítica. Né? Não tenho dúvida. Então, se o Freud fala que na psicanálise tem as entrevistas preliminares, eu acho que o trabalho preliminar, ele não está do lado do sujeito, não é uma avaliação do psicanalista sobre o sujeito. É o psicanalista também criar as condições possíveis para a psicanálise existir para aquele caso. Então, nesse caso, eu não tenho dúvida que foi a gente acolher a palavra dela em toda a sua dignidade e nós lutarmos com ela para ela ser internada, né? Numa unidade feminina, para ela ter revista íntima de agentes mulheres e a gente conseguir fazer disso atos analíticos e atos da lei, isso teve uma repercussão na inserção, na transferência, em todo o atendimento psicanalítico dela. E esse caso também ele mostra como tomar o caso na sua diferença radical, na sua singularidade absoluta, como que isso não é incompatível em provocar reverberações políticas amplas. Porque então eu não estou tratando aquilo como algo individualista, numa vertente neoliberal. A gente está tratando como que a possibilidade do coletivo de singulares. Né? Então, aquele caso pôde reverberar em muitos outros, e até hoje reverbera no campo político. Então, eu acho que, assim, a psicanálise é política, né? Assim, essa é a posição. Tem esse texto maravilhoso do Henrique Laurent, que é o analista cidadão, e ele fala isso, o psicanalista não pode ser uma pessoa, o mestre do silêncio, da desidentificação, numa postura quase cínica, sabe? Ele tem que estar, como diz Lacan, à altura da subjetividade do seu tempo, com outros, não é ele sozinho. Então, eu acho que isso tem uma outra expressão do Laurent que eu gosto muito, que ele fala da modéstia ativa. Então, nesse caso, mais uma vez, tomando o caso, esse texto do Laurent chama o analista cidadão. Ele está num livro, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ele tá, eu acho que é nesse livro aqui, deixa eu ver, Catarina. Não. Nesse livro aqui, Loucuras, Sintomas e Fantasias na Vida Cotidiana, é onde ele fala da modéstia ativa. O analista cidadão está em outros, vocês me lembram que depois eu passo para vocês o texto, em PDF. Eu tenho ele aqui no computador. Mas, então é isso, assim, do caso, né, que eu estava falando, assim, dessa questão da singularidade. Então, singularidade é uma coisa, o individualismo é outro, né? Singular e indivíduo não se confundem. Então, eu aposto muito isso na potência política. Quando começa a pandemia, a gente é interpelado e a gente cria efeitos, é uma aposta de colocar a psicanálise na cena da cidade, né? O que eu estava falando da modéstia ativa é isso que o Laurent fala, com outros. Então, também não é o psicanalista, o salvador do mundo, etc, etc, né? Ele se coloca nessa cena com outros. E eu acho que quando o psicanalista, né, é uma posição analisante de querer aprender, de querer participar. Então, eu acho que é assim, indissociável para mim, sabe, Renan? Porque sem que a gente crie as condições de dignidade, isso é imprescindível para a prática psicanalítica, sabe? E a dignidade é sempre de uma diferença, né? Estou escutando você, só vou tentar aqui já ir compartilhando com o Renan.
Ah, beleza. Aí Isso. depois eu mando o texto no grupo da Lapa e também coloco no Drive para quem quiser acessar. Tá. Mas obrigado Só uma demais por coisa, isso. gente, esse meu texto de hoje, eu vou só pedir para não divulgar, ficar só Uhum. para vocês da Lapa, porque ele vai ser lançado no livro do EAT, tá? Ah, beleza. Então, gente, quem quiser fazer algum comentário, quem quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone ou escrever pelo texto, pelo chat que eu leio aqui, né? O livro do Lohan é A Sociedade do Sintoma, tá? Aí eu já mandei, tem. É, tem esse texto, está na página 141 do Analista Cidadão. Ele é muito bom esse livro. Sugiro muito, Catarina que pediu o texto, acho que você vai gostar muito do texto que está nesse livro que eu mandei, Cidades Analíticas. Muito bacana também. Mandou para o Renan, Cris? Eu mandei para o Renan, mas eu vou Ah, mandar tá. direto para o seu e-mail também, para o seu zap, tá? Pronto. E uma coisa assim também que eu acho é o analista, quando o Lohan utiliza essa expressão que eu gosto tanto da modéstia ativa, eu acho que isso tem muito a ver com a premissa do Janela, adolescente especialista de si. Porque, assim, a vanguarda é do adolescente, a retaguarda é nossa da universidade. Então, eu acho que isso é muito importante também, sabe? E eu acho que isso em tudo. Por exemplo, nessa pesquisa que a gente está começando, não é a gente que vai falar o que tem que ser feito para evitar suicídio. São as pessoas que estão ali vivendo essa experiência que vão nos contar, né? Então, eu acho muito importante. E isso tem muito a ver com o discurso do analista, né? Que o analista ele está numa posição que é de objeto, né? E aí vem essa outra expressão linda do Miller, assim, se há uma salvação é pelos dejetos. Então, como que eu acho que é importante a gente, na medicina, realmente recuar desses ideais do bem, da saúde, desse desejo de curar, de restaurar algo de uma ordem, de um equilíbrio, de uma harmonia, sabe? A gente um pouco desistir desses ideais. E a potência que tem isso. Porque o contrário de ter ideais não é um niilismo, não é um cinismo, não é uma posição de apagamento. É uma modéstia ativa, olha a expressão, né? É uma potência, é uma possibilidade criativa, é você lidar com o impossível de forma criativa, né? E Ô, essa Cris. dimensão, eu acho que assim, é uma dimensão política, né? Por exemplo, só dar um exemplo assim, quando lá no Janela, né? A gente tem visto muito no virtual, vem o pessoal das políticas públicas. Nossa, esse menino, ele é um caso grave, ele é psicótico, os pais dele são fundamentalistas, tanana. Aí ele chega no Janela, né? A hora que ele chega no Janela, ele é acolhido. A pedagoga vê que ele quer aprender. A psiquiatra vê que ele tem questões, ele estava grave, estava num surto psicótico. Mas isso não é ele todo. Isso não anula a potência dele, sabe? Então eu acho que isso, né? Um outro caso também que a gente teve, o Abrigo nos procura. Nossa, é uma adolescente impossível, intratável, vive tendo crises. Quando ela chega no Janela e a gente acolhe, e a gente pergunta o que ela quer, ela fala: eu quero retirar a medicação psiquiátrica, eu não sou louca, eu quero aprender inglês. Uma coisa totalmente inusitada. Depois a técnica falou: mas
nunca soube que você queria aprender inglês. E ela falou, você nunca me perguntou. Então, uma adolescente está ali anos no abrigo e ninguém nunca pergunta pelo desejo. Né? Como que o abrigo se inscreve nesse caso na ordem da necessidade, né? Banho, comida, sono, escola, preparar para o trabalho. A singularidade fica de fora. Então eu acho que assim a psicanálise tem um pouco esse papel assim no mundo, né? Cada psicanalista de cavar no universal os buracos, né? Os poros para o singular se alojar. E ao mesmo tempo fazer essa singularidade radical reverberar. E isso é política. Pode falar. Nossa, que lindo, Cris, meu Deus, uau. Mas eu pensei, eu achei interessante quando você falou sobre a importância da gente se afastar dos ideais na medicina, porque eu estava lendo esses dias mesmo um texto sobre os discursos sobre a transexualidade, e quando eles falam sobre a medicina, eles falam sobre isso, que a própria ideia de saúde na medicina é inalcançável, assim, né? Que é definida como o completo bem-estar físico, social, psíquico, espiritual, e que é um ideal que não existe, né? Então, tipo, a própria ideia de saúde é inalcançável. E aí eu achei muito interessante. E também achei super legal essa questão do desejo, porque ela já apareceu no seu próprio texto, né? Quando você estava falando sobre a, a paciente, a Luísa, que ela, quando estavam falando sobre os procedimentos estéticos, né? Ofereceram o laser, se eu não me engano, e aí ela falou que ela queria colocar aparelho, né? Que era também um desejo, acredito que inesperado, assim. E eu achei interessante essa questão do enigma, assim, do desejo e tal. Eita. Será que a Cris caiu? Porque assim, demandar hormônio está muito no campo do universal. Ô, Cris, eu não Você está sei me se... ouvindo? Não tá dando para te ouvir direito, Cris. Tá cortando bastante os áudios. Eu acho que a sua internet tá um pouco fraca. Tá aparecendo vermelhinho aqui o Wi-Fi seu. Você tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, tô tentando entrar no. Ah, Renan, tá. me deixa entrar no Uhum. celular. Beleza, já te aceitei aqui. Você pode pôr o cabo, não. Lá para baixo, né? O cabo tu não vai te abrir. Ah, tá. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Estão ouvindo, me vendo? Sim, muito bem agora. Tá, meu computador falhou, entrei no celular. Mas eu acho que é isso, assim, né? Acho que esses casos, eles ilustram, assim, isso que você estava falando, Renan, tem uma expressão também do Célio Garcia, que eu gosto muito, que ele fala isso, que existe uma saúde, alguma coisa do universal, uma saúde coletiva. Claro que é importante a gente pensar a saúde coletiva, é fundamental, mas ele fala assim, tem uma saúde a ser inventada. Então, no singular, tem uma saúde a ser inventada, né? Então, é isso. O que é saúde para cada um? O que é possível para cada um? Então, a gente um pouco desistir, abandonar esses ideais universais, que eles, às vezes, eles são duros, eles são como imperativos, porque se a gente tem esse ideal desse bem-estar completo, que é impossível para cada um de nós, o que a gente vai ter? Como que isso reverbera para cada um? No fracasso, né? Então, você é aquele diabético que não consegue controlar,
o obeso que não consegue emagrecer, a pessoa que usa drogas e não consegue deixar, enfim, todo. E esse fracasso é o que eu estava citando desse artigo que fala da privatização do risco. Ele recai sobre o indivíduo. É diferente quando a gente está com um sujeito e algo sempre da escolha, algo sempre que está na esfera da subjetividade. Mas é diferente desse individualismo democrático, né? Como o Safato ele fala, da gente ser o empreendedor da gente mesmo, né? Então, a gente fugiu um pouco dessa falácia, assim, desse discurso mesmo capitalista aplicado à ciência, da gente estar bem. O que isso implica? A gente ser produtivo, né? Então, a gente saiu um pouco dessa armadilha neoliberal para poder consentir com a saúde a ser reinventada por cada um. Às vezes é uma mudança sutil, mas é. E eu acho que uma outra coisa do Célio, preservar o direito à recusa. Você está lá no ambulatório de endócrino tratando diabético, oferecendo para ele as tecnologias, bomba de infusão e tal, mas a gente tem que preservar o direito à recusa. Há uma modalidade de tratamento, né? Senão a gente vai tratar corpos máquina, não corpos falantes. Então é muito importante, né, a gente deixar essa dimensão do indecidível assim na clínica. Você quer fazer alguma colocação, Leonardo? Tá me Você ouvindo? falou comigo? Se tiver difícil, alguma coisa com o microfone, você quiser digitar no chat também, tudo bem, eu posso ler. Você está conseguindo me ouvir? Sim. Eu estou te ouvindo, É, estou te ouvindo. eu queria fazer uma pergunta para a Cris. Eu pude acompanhar alguns encontros aí do Janela. Infelizmente não todos, né, porque coincidiu com o horário de aula, mas eu percebo muito que são arranjos familiares muito diversos e redes de apoio muito diferentes também, algumas maiores, outras menores. E você falou dessa parte da recusa, é uma coisa que eu penso sempre. Quando, assim, o profissional inserido nesses casos, ele sabe que ele tem que agir nessa recusa, quando essa recusa é do sujeito ou quando essa recusa é uma influência do contexto dele, do arranjo familiar dele. Essa é a dúvida que eu queria saber. Eu não sei se tem uma resposta assim, a priori, uma resposta para todos também, né? Não, essa pergunta é muito interessante, ela é muito complexa, porque é isso, né? A gente pode, tomando o exemplo do diabético, o diabético ele pode estar ali embebido ali numa pulsão de morte, sem se tratar, e tem algo da relação dele com o outro, dele se considerar um dejeto, estou assim, hipotetizando. Então, realmente, a gente tem que ver cada caso. Agora, eu acho importante uma coisa, Leonardo, assim, a gente preservar o direito da recusa sem que isso seja uma desistência nossa. Porque eu acho que muitas vezes, principalmente a gente que é médico, tende a desistir. Por exemplo, você está com um paciente obeso que não emagrece. Às vezes, é uma coisa que não é nem tão... que vem tanto numa reflexão crítica. Mas o que é muito comum? O médico encaminha para o endocrinologista, para o nutricionista, enfim. O que está um pouco implícito? Ele não deu conta, ele fracassou. E, às vezes, é isso, é você encaminhar para evitar que o fracasso recaia sobre você mesmo, né? Então, e eu acho que quando a gente sai dessa lógica binária do fracasso-sucesso,
e a gente para com essa classificação a priori e a gente se dispõe a tratar cada caso como único, porque cada caso é único mesmo, eu acho que aí a gente não vai ter essa angústia que nos faz encaminhar logo o obeso. A gente consegue suportar que aquele paciente obeso não emagreça como a gente quer. Entendeu? Então, assim, acho que a gente sair dessa lógica. E aí é cada caso mesmo. Mas eu acho que a gente, por exemplo, num trabalho interdisciplinar como Janela, a gente sempre mantém esse acolhimento, essa janela aberta. A gente sempre tenta potencializar a tessitura de uma rede sob medida, né? Fomentar essas redes de apoio, ouvir esses profissionais que nos procuram, buscando reconectá-los com o próprio desejo de trabalhar com aquele adolescente. Então, não é a gente que desiste. Eu acho que essa, né? A recusa não pode estar do nosso lado. E por isso que as nossas conversações clínicas ali são tão importantes, até para cada um de nós se dar conta do que está acontecendo com cada um em relação ao caso. A angústia, a impotência, às vezes a vontade mesmo assim, de encaminhar isso, algo do insuportável. Agora, eu acho que a aposta que a gente faz é, quando a gente está fazendo a nossa própria análise e vendo como nós também somos estranhos, insuportáveis, isso permite a gente suportar mais o outro. E eu aposto muito também nesse trabalho coletivo da conversação, que a gente pode partilhar também isso, né? Isso, quando a gente fala de um caso, eu acho que assim, é um ato de muita coragem, porque a gente está falando muito da gente mesmo, né? Naquele caso. Então, eu acho que quando a gente está ali na conversação clínica, na supervisão, a gente acolhe também isso que é do profissional, sabe? Não sei se eu te respondi. Respondeu. E uma coisa que eu vi no Janela, que eu acho que facilita muito isso, é que não necessariamente tem aquele rigor de ser uma consulta, né? Tem o espaço da arte, tem o espaço da educação, e é ampla, assim, a abordagem que é feita. Eu acho que isso talvez seja uma das respostas, né? Uma abordagem ampla, e o que você citou no caso, a vontade do paciente, né? Porque nem todo paciente quer fazer uma consulta de psicanálise, né? Às vezes a pessoa quer fazer uma atividade para desestressar, às vezes a pessoa quer fazer, sei lá, aprender um idioma, como foi o caso aí. Então, é a vontade, né, que parte. Isso eu acho isso incrível da abordagem do Janel. Não, eu acho que não tem imposições. Agora, colocar uma coisa para vocês, né, assim, no campo da saúde, da medicina, eu sempre tenho essa preocupação, assim, você falou da consulta, do acompanhamento de saúde, da gente olhar se aquele adolescente X, como é que está o sono, a alimentação, a vacina, a puberdade, etc. Essa, vou chamar de consulta médica, ela pode ser feita no Janela, ela pode ser feita no centro de saúde, não necessariamente no espaço do Janela. E não necessariamente é a primeira coisa que vai ser feito. Isso também é construído, né? Às vezes o adolescente fala, não, estou ótimo. Mas e a vacina? Porque assim, está ótimo, mas o acompanhamento de saúde, a gente não está numa esfera da doença, da saúde. Então, geralmente, eu vejo que o adolescente ele é muito aberto para isso. Ver as questões da puberdade, da vacina, do crescimento, da saúde oral, tem muita demanda de saúde oral. Agora, eu acho que assim, a questão da psicanálise, eu acho que quando você vai abrindo para a fala, e a fala tem esse lugar realmente digno ali, a fala do adolescente importa, eu acho que é muito comum que ele também se abra e também queira falar, sabe? Então, a gente vê muito isso lá na prática, né? Mas é isso, assim, cada um, e isso que você falou é verdade mesmo, não tem um protocolo, uma linha de montagem. Você vai passar pelo médico, pelo enfermeiro, pelo artista, pelo pedagogo. Cada caso é um caso. Então, por isso que a gente chama de rede sob medida, né? Não é igual você vai lá na C&A comprar uma calça, né? Você vai no alfaiate, Janela é o alfaiate, né? Vão tomar as medidas,
ver o que você quer, que tecido que você quer. Então, é essa prática que ela é artesanal, né? E a medicina é isso. Eu lembro quando eu era aluna, eu gostava demais de ler a introdução do livro do Cécio, que ele falava a medicina como arte, como algo, não era expressão artesanato, mas era algo assim, artesanal, sabe? E a medicina como ciência. Então, a medicina é isso tudo também, né? E lá, claro, a gente não se restringe à medicina, nem é um modelo médico centrado. Isso eu acho muito importante, porque às vezes a gente vê pessoas que falam assim, eu trabalho de forma interdisciplinar, mas é um médico, tipo, chefe da equipe. Os profissionais se subordinam ao médico, isso eu vejo muito, assim. E realmente a gente está aprendendo a fazer uma prática que não é centrada no médico, nem centrada na doença, ela é centrada no adolescente, no sujeito. E os outros profissionais são convocados pelo próprio adolescente, de acordo com o caso, né? Eu tenho vários grupos de WhatsApp nessa pandemia de discussão dos casos, né? E é interessante como cada grupo tem uma configuração. Pode ser o pedagogo, uma enfermeira, pode ser um médico, um artista. Cada grupinho que eu discuto, eu não discuto todos os casos, tem muita gente que discute, mas cada grupo que eu discuto, eu vejo assim, eu observo muito isso, como que a configuração é diferente. Bom, gente, mas alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Gente, então eu mandei para o Renan esse texto que eu falei hoje para vocês. Como eu já pedi, não divulguem, fica só aqui na liga. E eu mandei esse livro do Lohan, que é a Sociedade do Sintoma. O capítulo que eu citei mais foi o Analista Cidadão. Mas o livro todo é muito bom, os Cidades Analíticas eu amo também, o livro é todo muito bom. Bom, Ô, Cris, você não, desculpa, pode falar. Você indica alguma leitura da psicanálise que aborda essa relação mais focada na arte? Essa relação psicanálise e arte? Deixa eu pensar um pouco, tá, Catarina? Porque eu vejo assim, para mim, tomando Freud, Lacan minimamente, mas muitos outros, como que a psicanálise sempre se guiou pela arte, né? O Freud aí que termina a vida às voltas, conhece o que quer uma mulher, ele fala, olha, essa coisa das mulheres, cada um vai procurar nas suas experiências ou nos poetas, né? Tipo, então, por exemplo, quando você vê, né, com a literatura, como que Lacan reformula todo o seu ensino a partir do Joyce, né? Então, eu acho que assim, tem 1000 exemplos incríveis. E aí eu acho que a gente tem que tomar sempre assim muito cuidado para não subordinar a arte como tipo ilustração, né? Eu tenho um verdadeiro assim, pavor disso assim. Às vezes você está num texto, aí você quer colocar o caso ou uma obra de arte ou uma coisa da literatura como se fosse assim, tipo, isso, uma ilustração, qualquer coisa com enfeite do texto, né? Que isso não tem nada a ver com a arte. Então eu vejo assim que a posição da psicanálise é muito essa de aprender mesmo, né? Com os artistas que o Lacan falava, que eles nos precedem, né? Eles não... E o Lacan fala muito também desse adolescente, né? Que está sempre à frente do nosso tempo, aí, sempre moderno, como diz Rimbaud. E eu conheço, assim, eu ainda não fiz, outro dia eu até vi alguém postando lá no Janela um curso de arte e psicanálise, como que tem muitos psicanalistas mesmo, por exemplo, tem a Bia Dias, que ela é de Ribeirão Preto, que se detém muito na obra de muitos artistas, sabe? Para falar a partir da psicanálise, e eu acho que não nesse lugar
da interpretação, da explicação, mas nesse lugar de aprender com o artista, né? Eu acho que é isso que interessa. Mas eu vou pensar, tá, Catarina, nos textos e te falo. Tá bem, obrigada. Vou anotar aqui. É porque esse é um ponto que às vezes eu vejo com um pouco de desafio, sabe? Assim, eu percebo, por exemplo, você trouxe essa narrativa, né, dessa jovem trans, e que ela tinha o teatro, tinha essa coisa da expressão e tal, mas no trabalho interdisciplinar eu sinto um pouco um desafio, né, assim, de compreender nesse arranjo de equipe mesmo e de trabalho, por onde passa, né, assim, porque às vezes tem uma sensação de que se espera um objetivo da arte, né? Assim, e ela não tem esse papel, né? Assim, não é papel da arte ter um resultado, né? Um objetivo ou alcançar alguma coisa. E eu vejo que às vezes a gente cai nesse lugar, sabe? Assim, é difícil se manter no lugar da arte quando você está fazendo esse atravessamento com a saúde. Nesse espaço interdisciplinar, sabe? É difícil até para quem atua com a arte, né? Assim, não tô colocando isso para as outras pessoas da equipe, estou colocando que é um desafio até para o próprio artista, né? Não olhar, não esperar alguma coisa desse fazer, sabe? Mas, Catarina, isso que você falou tem muito a ver com a própria psicanálise. Por exemplo, a psicanálise também, ela não trabalha com resultado. Então, vou te dar um exemplo, assim. Hoje mesmo, eu estava discutindo um caso grave de uma adolescente anoréxica. Então, o que se espera? Né? Que o psicanalista um pouco resolva, que ele ajude ela a sair disso o mais rapidamente possível. E não é isso, né? Porque o que a psicanálise vai pensar? Qual que é a função desse sintoma para esse sujeito? Alguns sujeitos não conseguem prescindir do sintoma analítico. Então, né? E eu estava colocando na discussão com essa médica, eu falei, olha, o médico, no caso de anorexia, o nutricionista, são imprescindíveis para manter o paciente vivo. Mas é uma questão psíquica, mas não é uma questão que a gente vai prometer um resultado. Isso é uma coisa muito o quê? Da terapia comportamental, né? Então, vamos lá, você está bulímica, aí vão reduzir os vômitos, vão ter objetivo, vou comer ao seu lado para você, né? Então, a psicanálise não tem nada a ver com essas terapias comportamentais que visam e prometem resultados, eficiência, né? Isso eu acho que tem muito a ver com o neoliberalismo, nada com a psicanálise, nada com a arte. Então, a psicanálise também, no campo da saúde, ela tem uma função um pouco de estrangeira, né? Assim, extraterritorial, um pouco isso, um pouco ET também, como a arte, né? Então, eu acho muito importante. E acho uma coisa, o trabalho que vocês fazem, eu sempre falei isso com a Tereza, tem que escrever mais, porque tem alguma coisa que vocês estão produzindo. Então, quando a Tereza, por exemplo, com as mães, falam assim, não vamos fazer pano de prato para vender, essas mulheres já trabalham o tempo todo. Vamos fazer uma coisa inútil, que é bordar uma toalha coletiva inacabada, né? Então, isso, sabe, esse caso lá do Brota, foi a Tereza que ajudou a intervir. O menino deu os socos, né? Aí, primeiro, assim, a gente naquele meio pressão com o menino. Por que você deu o soco? Não sabia que a parede era de gesso, mas ele deu 3. Então, isso não também... Aí, aquela pressão, nossa, prédio público, tem que... Aí o menino, não, vou trazer um pedreiro, gente, vão trazer um pedreiro. Aí uma hora caiu a ficha. Ué, nós estamos aqui preocupados com furo, vamos... Aí a Tereza falou assim, gente, eu vou convidar. Então convidou o menino e o ateliê de arte, eles fizeram um trabalho que ficou lindo, assim, meio com papier mâché, mas a marca do furo ficou lá. Então, achei muito lindo isso, sabe? Assim, esse trabalho da arte que preserva o furo.
Por exemplo, um outro exemplo da Tereza lá no Brota. A primeira escola que a gente trabalhou, os meninos tinham uma fome, uma coisa voraz e inexplicável. Um dia tinha uma menina aos prantos, assim, fui conversar com ela, não sobrou o suco para mim, era aquele suco de caixinha, era uma coisa... Aí a Tereza bola o projeto do prato do afeto, porque era uma coisa que transcendia a questão barriga cheia, barriga vazia, sabe? E aí, nesse prato branco, eles começam a desenhar e ela começa a queimar para, né, ficar como tipo quadro e ficar na parede. E eles colocam, eu gosto de coxinha, ninguém faz coxinha para mim. E eles começam a falar do prato, do afeto deles, do que eles queriam comer, da relação com o outro. Então, assim, colocando que para a gente, né, que somos corpos falantes, nada é instintual, nada é natural, tudo é de uma outra ordem. Então, eles produzem essa arte a partir disso, de um vazio que eles nomeavam como fome. Né? Claro, eram meninos pobres, de uma área pobre, eles tinham fome, mas tinha algo ali que, mesmo depois do lanche, isso não cedia nunca. Então, tinha algo igual esse furo na parede, né? Você não sabia que era de gesso, mas tem 3 furos. Então, você comeu, e aí? E a fome continuava. Então, foi um trabalho lindo que a Tereza faz. A partir disso que vem deles, isso, assim, para quê? Tem utilidade? Não. Tem objetivo? Não. Sabe? Mas tem efeitos. Tem efeitos, né? Talvez esse exercício de escrever também ajude a elaborar, né, essa compreensão também desse fazer. Que eu acho que esse trabalho da arte, como a gente tem feito no Janela, vocês ali, é uma coisa também inédita, sabe? Eu acho, e não é no campo da saúde mental também, é no campo da saúde, né? Tem várias nuances assim, que eu acho que é um trabalho super inédito. O Leonardo está perguntando, não, a gente vai ter mais 2 reuniões, dia 3 e dia 10, aí entra de férias e a gente retoma dia 15. Estão convidados. Vou estar lá, então. Bom, alguém quer fazer mais alguma colocação? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Bom, então acho que a gente já está encaminhando para o fim, né, Cris? Você tem mais alguma colocação, alguma coisa que você quer falar? Não, é isso. Muito Aí vocês obrigado. lendo os textos, tendo qualquer dúvida, a gente vai conversando, tá bom? Bom, beleza, eu vou mandar os Obrigada, textos lá. gente, pelo convite. Bom, muito obrigado, Cris. Tá sempre muito, muito mais que convidada, né? A casa é completamente sua. Claro que tá bom. Obrigado, gente. Obrigada, Boa Um Renan. noite. beijo, gente. Boa noite, um beijo. Obrigado, boa Beijo. noite. Boa Beijo. noite. Um beijo.